Boa noite, irmãos. Mais um dia aqui, na nossa quarentena de oração. Boa noite. Mais um dia na nossa quarentena de oração. E hoje nós estaremos refletindo ali em Romanos 8, a partir do capítulo 18, que diz assim: Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo. Mas, se esperamos o que ainda vemos, guardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito que em nós, que nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Nossa, que palavra linda, né? Nós estamos com a esperança de que haveremos de receber a liberdade, né? A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nossa natureza geme pelo Pai, né? Como em dores de parto. E não só isso, nós que temos os primeiros frutos do Espírito, esperamos ansiosamente nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Irmãos, os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essa situação que nós estamos vivendo hoje não pode ser comparada com aquilo que há de vir. E nós estamos nos entregando ao medo, à insegurança. Toda vez eu falo a mesma coisa, porque eu tenho visto quantas pessoas têm aproveitado essa pandemia, né? Eu estava lendo sobre a história de José, né, na revelação a Faraó daquele sonho das espigas grandes e das espigas mortas e das vacas gordas e das vacas magras. E as magras engoliam as gordas. E José teve uma revelação sobre o sonho do faraó, que haveriam 7 anos de fartura, em que eles teriam sobrepujar, né? Não ia ter nem onde guardar tanta coisa, porque eles iam viver tempos de fartura. Mas depois haveriam 7 anos de faltura, onde ia faltar tudo, né? 7 anos de escassez. E aí José, na sua sabedoria, fala para o rei, para o faraó: nesses 7 anos, se o Senhor guardar, o Senhor vai ter para os outros 7 anos. E Faraó, vendo a inteligência daquele homem, ele nomeia ele governador para que ele gerencie essa situação. E José, inteligente, manda fazer muitos celeiros, estoca de toda a comida que chega, ele estoca 1/4, 1/5, ele sempre estoca, guarda para os dias que hão de vir. E quando chega os tempos de escassez, o Egito não vive a escassez e ainda consegue vender para outros povos. Além de ter, ele ainda pode vender para outros povos. Tudo porque um homem viveu, né, aquilo que Deus sonhou para ele. José foi fiel a Deus. José passou aquele tempo todo ali dentro daquela prisão, porque Deus estava tratando José. E José, quando saiu de lá, ainda conseguiu ter amor no seu coração
usar a sua inteligência e gerenciar aquela situação toda, para que aquele povo fosse abastecido e ainda abastecer a outros povos. Quando a gente para pensar, irmãos, a gente vê que a gente hoje tem fartura de tempo. Fartura. A gente tem tempo para tudo. Se a gente não tinha tempo para arrumar o guarda-roupa, hoje a gente tem tempo. Se a gente não tinha tempo para brincar com os nossos filhos, hoje a gente tem tempo. Se a gente não tinha tempo para fazer nada, hoje a gente tem muito tempo. A gente teve aí, 6 meses. Quem está em home office, trabalhando em casa, está 6 meses em casa. Nem os animais, nem nossos cachorros estão acostumados, nossos gatos, a ter a gente tanto tempo em casa. Eu até brinquei uma vez com uma colega, falei, os nossos animais não estão aguentando mais a gente o dia inteiro em casa. Porque nem eles estavam acostumados a nos ter em casa. Nós íamos para o nosso trabalho, nós voltávamos do nosso trabalho. E nós vivíamos essa vida, uma vida de escassez de tempo. E agora nós estamos vivendo um tempo de fartura de tempo. E o que nós estamos fazendo com esse tempo? Será que nós estamos vivendo no direito? Estamos fazendo as coisas que temos que fazer? Ou será que nós estamos procrastinando? Será que nós estamos sendo protagonistas da nossa vida? Será que nós estamos tomando as decisões certas? José foi protagonista daquela vida. Ele viveu um tempo inteiro ali. Podemos dizer como coadjuvante, dentro de uma prisão, sem poder fazer nada, dependendo dos outros e da vida dos outros sobre a vida dele. Daquele que ia levar comida para ele comer, daquele que ia levar bebida para ele beber. José esteve ali, sujeito à decisão dos outros. Mas quando José tem a oportunidade, ele sai dali e toma posse da sua vida, ele faz a coisa certa. Ele revela para Faraó e ainda fala para Faraó a coisa certa a ser feita. E Faraó, vendo inteligência naquele homem, ele nomeia aquele homem como governador, para gerenciar aquela situação. E a gente conhece a história de José. Um homem que era escravo e virou governador. E quando a gente para pensar que quando a gente toma decisão sobre a nossa vida e a gente faz as coisas certas, a gente não perde tempo com as coisas que não edificam. A gente segue com as coisas que edificam. E quando a palavra de Deus nos fala aqui que a gente precisa ter esperança naquilo que a gente não pode ver, porque se a gente está vendo, não é esperança. E aí a gente para pensar nessa pandemia, né? Nessa situação que a gente está vivendo hoje, que nossos pais não viveram, nossos avós não viveram. Ficar em casa, proibido de trabalhar, né? Por causa de um vírus que matou muita gente, que já matou muita gente. E ainda não estamos livres dele. Infelizmente, nós vamos ter que aprender a viver com ele. Já falei isso aqui várias vezes. Nós precisamos vencer o medo sobre ele, mas precisamos ter a nossa precaução, nós precisamos prevenir, tomar cuidado, usar álcool nas mãos, usar máscara. Irmãos, as pessoas estão fazendo tudo errado. A dificuldade veio, a gente precisa vencer a dificuldade. A gente precisa aprender a combater a situação, a prevenir que a gente se contamine. Não adianta eu querer andar sem máscara pela rua. O vírus, pode a pessoa falar comigo, me fazer uma pergunta, eu não a conheço. Quando a gente está no meio dos amigos, no meio da nossa família, que a gente desconfia que ali ninguém esteja contaminado, a gente fica sem máscara. Quando a gente senta na mesma mesa para almoçar, a gente fica sem máscara. Mas quando nós estamos dentro de um estabelecimento para fazer uma compra, tem pessoas que andam com a máscara na mão, no bolso, né? E depois colocam no rosto, colocam aqui no pulso, colocam na orelha pendurada, colocam no queixo. Ficam movimentando ela aqui o tempo inteiro. É incômodo, irmãos, como aquilo é incômodo. Eu falo que coisa horrível.
é ter que usar aquilo. Parece que você fica com aquele troço te sufocando. E quando a gente tira, é um alívio tremendo. Mas nós precisamos aprender a viver isso agora. E renovar todos os dias a nossa esperança. E se a gente não sabe pedir, a gente precisa pedir. Que o Espírito que habita em nós já pede por nós, com gemidos inexprimíveis. A gente não sabe, a gente não vê. Mas o Espírito que habita em nós, ele clama ao Pai com espíritos inexprimíveis. Então, a gente vai ser liberto dessa escravidão, né? Dessa escravidão, dessa decadência que a gente se encontra hoje. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Glória a Deus. Né? Eu queria... Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos pacientemente. Infelizmente, nós ainda não podemos ver, mas nós podemos aguardar pacientemente aquilo que há de vir. E a palavra de Deus fala, né, para a gente ter paciência. Então, que a gente continue tendo paciência, renovando a nossa esperança e a nossa confiança, porque Deus continua no controle. Um beijo grande para cada um de vocês, muita saudade. Fiquem em paz, fiquem com Deus e, se possível ainda, fiquem em casa.